é um dia perfeito. Não sei se vocês estão ouvindo, mas está chovendo. Para mim, esse é o tipo de dia perfeito. Não exatamente pela chuva, mas por causa do vento gelado que eu adoro. Hoje eu tô de suéter, mas ainda continuo com roupa de calor. Não que eu seja piriguete alguma coisa, mas eu tenho costume de usar roupa de calor no frio, porque para mim o frio é gostoso. Eu prefiro muito mais inverno do que verão, por exemplo. Enfim, apesar de ser um dia perfeito, que nem eu falei, não tô satisfeita. Não é que eu queria mais do que isso, mas é porque eu estou triste e brava também. E eu tô pensando, e se eu acabo com a minha vida? Parece que eu estou querendo dizer que eu vou. Não! Estou querendo dizer que eu vou arranjar mais problema para resolver. Estão vendo que tem bagunça ali, mas eu vou arrumar bagunça? Não! Eu vou arrumar uma outra coisa qualquer que eu não deveria nem botar na minha cabeça, mas na verdade fazem meses que eu tô querendo, que nem isso aqui. Esse guarda-roupa que eu gravei sobre ele. Inclusive, se você não viu, corre lá pra ver que eu vou deixar aqui no final do vídeo e nos cards. E tem muitas coisas que eu quero resolver faz muitos meses, só que eu não resolvo porque não é só sobre mim. Só que chega uma hora que eu perco a paciência e passa a ser só sobre mim. Porque se eu ficar esperando os outros me ajudarem com as decisões, o tempo vai continuar passando e não vai ter decisão nenhuma. Então eu vou lá e vou resolver eu mesma. Primeiramente, o que eu vou fazer é desarrumar uma coisa que recentemente eu arrumei. Eu coloquei um pôster que vocês já viram, mas eu vou mostrar melhor de perto, da Queen Madonna. Só que fazia muitos anos que eu não usava. Agora eu recoloquei na parede, mas eu já vou trocar de lugar. Eu coloquei semana passada e essa semana já vou mudar. Porque no caso, aqui tá a minha prateleira. E em relação a esse espelho aqui, eu vou colocar no lugar onde tá aquele pôster. Então não tem sentido eu deixar o pôster ali atrás, porque ele não vai aparecer. Então eu vou trocar ele de lugar de novo. Aqui tá a mesa que já tava, mas ela não tá no lugar exato, porque ela tá na frente de uma porta. Que vocês estão vendo que tem entrada de luz ali, é de uma porta que tem atrás. Tá muito rente, tá literalmente uma coisa muito justa na outra. Já coloquei o espelho ali. Tem um tripé de telescópio jogado, mas ele não vai ficar ali. Vocês estão vendo que tá literalmente encostado. E mesmo assim não deu espaço. Continua na frente da porta e a porta não vai abrir se deixar aqui. Mas a questão é, eu não queria mais essa mesa. Só que eu não posso não querer, porque eu não tenho escolha nem opinião. Então, por enquanto ela vai ficar aí. Depois eu resolvo o que eu faço. Milésima vez que eu tento gravar esse take, eu já não tô aguentando mais. Porque fica muito desabafo, fica feio o que eu tô falando. Mas enfim, bonito não vai ficar porque é coisa ruim, né? Vocês devem ter visto aí um trecho, roupas desorganizadas e jogadas num canto aleatório, né? Isso acontece por surto de raiva. Tenho muitos surtos de raiva constantemente, porque tenho muitos problemas e também são muitas coisas que fogem do meu controle e eu não gosto disso. Mas eu não tenho capacidade de fazer diferente. Semana passada eu organizei meu guarda-roupa, alguém foi lá e desorganizou. Isso desmotiva totalmente, então não tem mais sentido guardar a roupa no lugar certo se não existe mais lugar certo, né? Isso é muito frustrante, porque quando a gente organiza uma coisa, a gente pretende que aquilo fique organizado para sempre. Existe uma coisa que é, você precisa ter disciplina para que fique organizado para sempre, para que você não tenha todo aquele trabalho horroroso de novo. Só que às vezes não depende só de você, e é esse o problema, porque as pessoas vão lá e interferem e trocam a coisa de lugar. E isso acaba criando um ciclo de que eu arrumo em um determinado dia, depois eu passo meses sem organizar de novo. Porque eu não tenho mais capacidade. Não seria capacidade, mas eu não tenho mais vontade de fazer isso. Porque eu sei que não vai durar para sempre como eu queria que durasse. E eu não posso controlar. Porque se eu pudesse controlar, eu ficava bravo comigo. Mas não posso, então eu fico bravo com os outros. E adianta alguma coisa? Não adianta. Porque as pessoas não param. Pra vocês terem ideia, eu não tenho paciência. Não só guarda-roupa, mas também a escrivaninha. Eu não uso a escrivaninha há meses porque eu não consigo deixar ela arrumada do meu jeito. Porque vai alguém e muda de lugar. Eu não consigo deixar a cama arrumada porque alguém vai lá e mexe. Eu não arrumo a cama todo dia, como é o que se faz, né? Depois que você acorda, há anos.
Não consigo fazer isso há anos, porque tem interferência externa e eu não suporto interferência externa. Caramba, se a vida é minha, por que que eu não posso viver a minha vida? Sempre tem alguém dando pitaco. E isso é muito complicado, né? Porque é muito feio quando você chega num lugar e ele é bagunçado, é muito estranho. É difícil você não reparar, né? Mas eu acho que ninguém vai reparar porque provavelmente ninguém vem aqui. De acordo com os planos, era para vir, mas provavelmente não vou ter tempo para isso. Até que enfim, o que eu estava me referindo é essa mini prateleira de livros. No meu caso é uma prateleira, mas pode ser de livros, né? Na minha situação. Porém, aqui a gente vê, vocês vão perceber daqui a pouco que eu vou mostrar, não é todo formato, no caso tamanho, né? Principalmente de comprimento, de livro que cabe aqui. Coube, por sorte, o box de Harry Potter, porque eu tava deixando a prateleira lá em cima, mas o risco da prateleira envergar e o risco de ela não aguentar o peso era muito alto, porque ela já estava envergando com os livros comuns que já tinham ali há muito tempo. Então foi preciso mesmo mudar, e que bom que ela coube bem aqui, ainda sobrou um espacinho em cima, que é importante sobrar mesmo, porque senão depois para tirar seria complicated. E alguns livros, tipo esses, tipo uns que estão aqui na cama, são grandes demais para caber. E eu vou mostrar as medidas exatamente dos que cabem e dos que não cabem, até porque alguns nichos, esses de cima e esses últimos são do mesmo tamanho, e os centrais são do mesmo tamanho entre si, mas esses centrais são menores que o último e o primeiro. Eu vou mostrar a diferença. Nesse nicho central couberam alguns livros menores, mas eu ainda acho que eu consigo colocar mais, eu vou procurar quais cabem aqui. E o maior de todos até o momento é esse mangá aqui, que eu vou usar para fazer o comparativo, ó. Aqui em cima sobrou um espaço bem pequeno, mas sobrou acho que de 1 centímetro mais ou menos. E vou comparar com o nicho de cima, que é um pouquinho maior, ligeiramente. Aqui onde tem outros livros. Estão vendo a diferença do quanto sobra? Eu vou mostrar o fundo. Deve sobrar aqui, colocando a minha mão para mostrar, uns 2 centímetros. Então, eu acredito que de comprimento, esses nichos, tanto o de cima quanto o último, tem acho que 1 centímetro a mais do que os centrais. Isso influencia no tipo de livro que dá para colocar. Como tá ficando, o último nicho vai ser o de livros já lidos. O segundo para cima já não tem muito critério, é mais sobre o que coube. Aí eu organizei entre nacionais, livros que eu vou ler logo, livros que fazem parte de coleção, como esses aqui que estão enumerados. Esses dois que são parecidinhos também são de coleção, então deixei juntos. Esses que são de tema em comum. Esse daqui eu já li, só coloquei para ver como ia ficar com esse nicho preenchido, mas ele vai para o nicho de baixo, que eu já mostrei. Esse aqui eu também já li, então ele não vai ficar aqui, mas era só para ver como ficaria o espaço. Esse também já foi lido, esse aqui também. Talvez eu não separe por lidos, porque senão vai ficar uma separação muito esburacada, né? Pro meu azar, e perdão pela sombra, nenhum dos livros pequenininhos estão com as medidas nas informações, quando a gente abre lá nas primeiras páginas. Então eu peguei uma régua. Esse aqui, como vocês estão vendo, tem 20 centímetros, então suponho que o nicho central tenha 21, portanto, o primeiro e o último 22. Então, essa é a máxima medida que vai caber de um livro aqui. Provavelmente 21 centímetros, 22 centímetros de comprimento do livro. Por enquanto, tanto o nicho do lado quanto os do meio estão sem função e os de cima tá ficando assim. É o que tá mais preenchido, mas esses daqui eles não cabem. Eu deixei assim para não cair tudo, porque já caí umas 3 vezes e é complicado depois de voltar. Vou colocar a Bíblia aqui também, só que não tem como pôr aqui, porque ainda vai sobrar espaço. Então, por enquanto, eu vou deixar assim. E ver como eu vou organizar, porque eu acho que eu já vou mudar o jeito que eu tava organizando. Aqui tá uma confusão. Mas o que importa é que ali está organizado. Eu ainda tô arrumando melhor, mas tá ficando bom. Esses são os livros grandes que não cabem.
E a prateleira tá vazia, então vou usar ela para outras coisas. Praticamente 5:30 da tarde, não lembro que horas que eu comecei isso, mas acho que era umas 4, talvez um pouquinho antes. Eu ia tomar banho e nem vou, porque aquele banheiro está um chiqueiro. E assim, esse é mais um dos problemas que eu tenho na minha vida. A higiene desse lugar é horrorosa. E não é por falta de limpar, é porque pessoa que vai lá e suja depois que você limpou tem sobra, entendeu? Então não vou tomar banho naquele banheiro agora. Se ele estiver limpo, eu tomo banho, senão eu vou tomar banho amanhã, por conta dessas coisas. É muito. É insuportável o tipo de coisa que eu tenho que ver aqui. Vou continuar arrumando, porque eu não terminei mesmo. Terminei de arrumar a mini estante. Se tudo der certo, a organização dela vai mudar sim. Porque na verdade faz tempo que eu tô querendo alguns livros novos, mas não depende de mim. E eu espero que eu consiga em breve, pelo menos, para daí preencher melhor o lugar, porque tem alguns outros materiais, outras coisas que são para outros fins, mas por enquanto eu tô deixando ali. Porque quando você arruma um móvel, é impressionante quando você desarruma o cômodo, sabe? Você arruma uma coisa, mas aí acaba desarrumando outra do processo. Eu tô dando um jeitinho, porque não vou ter tempo de arrumar agora, já são quase 10 horas da noite. Mas quem sabe amanhã, aí sim eu arrumo o quarto em si. Acabei de tomar um susto. Acabei assim, isso deve fazer 1, 2 horas. Por conta do meu Kindle, né? Na verdade já faz tempo, só que para não entrar em desespero, né? Quando as minhas coisas quebram, atualmente, porque quando eu era criança eu suportava muito. Eu entrava em desespero, assim, era uma situação alarmante para mim. Mas, atualmente, eu dou um pouco de tempo. Assim, é como se eu fosse acordar e a coisa fosse se consertar sozinha, né? E às vezes a coisa nem quebrou, então por isso que eu dou esse tempo. Fazia já acho que, sei lá, uns meses que eu tentava carregar o Kindle e não sei porquê, mas ele não carregava. Talvez seja porque não é o fio original. E o pior é que meu fio original não quebrou, não estragou. Acontece que ele sumiu. Eu tinha o lugar certinho de guardar ele, mas acho que alguém pegou, porque aqui onde eu moro tem isso, de que as pessoas reúnem os fios, só que aí assim, o que acontece? Perdem todos os fios de uma vez. Era para facilitar, mas tá piorando a situação. Então eu tento carregar com fios alternativos, não tá funcionando, já fazia uns meses. Finalmente funcionou agora e eu vou ver se ele consegue carregar totalmente. O Kindle ele demora para descarregar, então tudo bem que eu carregue hoje, apesar de que só vou usar lá pelo dia 13 para frente, que é quando vai começar a MLI.